Sobe um pouquinho mais ela, sobe um pouquinho. Aí, boa. Aqui também. Boa. Valeu. Bom, fazer rapidinho, né? Então, só aperta aqui o botão, então. Alô. Pessoal, então, obrigado pela presença aí de todos. Bom, queria dizer aí brevemente, né, que estamos bastante felizes, né? Acho que o Thiago já adiantou algumas coisas aí, mas em nome do Maringá, em nome da SAF, estamos felizes aí com a escolha do Chip. O Rodrigo Chip, ele já era um profissional cotado para estar no Maringá Futebol Clube já há bastante tempo, né? Não na vaga de treinador há um tempo atrás, aí que a gente cotou ele antes dele ir para o Atlético Paranaense até, mas também como coordenador técnico à época. Então, já é um conhecido nosso, é um grande conhecido do Thiago e eu acho que foi uma escolha relativamente simples para nós, né? Como tudo no Maringá Futebol Clube, nós passamos por um funil aí com alguns nomes, baseado sempre em dados, né? Em critérios, pegando referência com o mercado. E afunilamos aí na reta final para 3 nomes que a gente amadureceu as conversas. Estou muito satisfeito, já falei com o Chip aí, nós todos aí da diretoria tivemos a oportunidade de entrevistá-lo. Acho que as ideias convergem bastante. Já adiantando aí algumas coisas, mesmo que sem me perguntarem, mas que foram levantadas. A gente fica muito tranquilo em trazer um profissional que nós já conhecemos, mas que de repente o mercado não coloca no patamar aí de outros treinadores, por já ter uma experiência na divisão, vamos falar, anos da divisão. Mas eu acho que isso é muito a cara do Maringá Futebol Clube, não é uma escolha sem critério, pelo contrário, uma escolha baseada em muitos critérios, e eu acho que os critérios que foram baseados têm a cara do Maringá, que é critério de experiência, né, vivência em outros grandes clubes, conhecimento técnico. Tenho certeza que vai agregar bastante, já conhece bastante aí, né, a nossa realidade, o nosso elenco, o nosso modelo de jogo, e tenho certeza que tem muito para contribuir conosco. Então, Chip, seja bem-vindo, tá? Estamos muito felizes e bora trabalhar aí, que a gente precisa. Obrigado, presidente. Beleza? Pessoal, já querem fazer alguma... Eu acho que pode ficar depois à disposição deles. Vamos fazer com o Ronald, Isso. aí já libera o Ronald para o treino. Para o treino, exatamente. E aí você fica à disposição depois se alguém quiser fazer individual, tá? Ronald, pode ficar no do meio dali, tá? Meu capitão treinar, pô. Os dois juntos. Vamos lá? Vamos abrir então aqui com o Maciça. Maciça fica à disposição. Pode fazer daí, né, a pergunta para um, depois para outro, os dois já respondem juntos, tá? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ronald. Maciel para a Rádio CBN, um prazer. Seja bem-vindo à Cidade de Canção, Rodrigo. Eu começo por você. E nos bastidores, e descobri que você é lá de Nova Erechim. Cidade próxima. Eu nasci 100 quilômetros de Abelardo Luz, né, lá na cidade de Abelardo Luz, então nós somos barriga verde. E já que nós somos amigos, poderia já começar da onde que vem o chip, né? Esse codinome chip. E já a pergunta propriamente dita, você é um jargão muito utilizado principalmente para treinadores do futebol do Brasil, de pegar o carro, trocar o pneu com o carro andando, é o que você vai fazer, e pega o time numa reta final. O que você pode agregar nesse momento importante, e principalmente já para o próximo jogo contra a equipe do Figueirense? Perfeito. Prazer, meu amigo. Somos catarinenses, baita estado, mas essa cidade é linda. Quando eu vim aqui em outras oportunidades, eu me apaixonei e esperava uma oportunidade dessas. Primeiro, eu queria agradecer a diretoria por confiar no meu trabalho. A gente já namora uns 4 anos, né, Thiago? Presidente, vice-presidente. Eu acho que esse clube evoluiu muito. O que vocês fizeram aqui é um case de sucesso. Tá? O que o Castilho fez aqui é um case de sucesso. Nós temos que valorizar profissionais no futebol. Muitas vezes a gente só elimina, só descarta. E, na verdade, o futebol, todo mundo deixa algo. O Castilho deixou uma cultura aqui junto com a diretoria. Trabalho excelente, todos esses profissionais que estão aqui. Estou muito feliz. Troco o Botafogo num processo de crescimento, mas troquei com o coração extremamente feliz.
Sobre o chip, isso tem várias teses, mas uma é por armazenar muita informação, por ser um cara que estudou muito futebol, um cara que é inquieto, um cara que conhece muito jogador, conhece muitas formas de jogar, conhece muitos treinos. E a maturidade, os anos, vai me colocando numa condição de selecionar as coisas, né? Então hoje eu acho que é mais casarinho do que chip. Eu acho que é mais casarinho do que chip. Mas essa inquietude, ela nunca vai deixar de acontecer dentro de mim. Sobre o que agregar no momento desse, eu sinceramente estou olhando mais para cima do que para baixo. Está aqui o Ronald, nosso capitão, ele pode falar um pouco sobre isso. Essa equipe, o que eu peguei nesses 2 dias de treino, e até estou com a voz um pouco rouca, me dá total condição e tenho a sensação que nós vamos para a Floripa fazer um grande jogo. Recuperar o que foi feito, recuperar a cultura de jogo, recuperar a competitividade. O torcedor assistiu o jogo de final de semana, o torcedor se incomoda muito se o nosso time não é competitivo, se o nosso time não duela, se o nosso time não é vertical. Eu tenho isso dentro de mim. Os últimos 2 trabalhos como treinador, as minhas equipes foram muito verticais, é claro, de uma forma diferente, mas eram muito verticais. E eu tenho isso muito dentro de mim. O que foi construído aqui, a gente pode ajustar um pouquinho algumas coisas para a gente ser mais competitivo. O torcedor pode esperar isso, um cara que vai seguir o que é feito, é claro, com pitadas de sal diferentes. Eu sou diferente do Castilho, né? Sou uma pessoa que tem uma cultura diferente, um aprendizado diferente, mas o respeito pelo que ele construiu sempre vai existir, pelo que esses caras construíram sempre vai existir. E aos poucos, evidentemente, a gente vai modificando algumas coisas, sempre respeitando o sentimento dos jogadores. Se o jogador não sabe o que faz dentro de campo, não está feliz, não adianta um treinador dentro de campo querer ser o protagonista. Na verdade, o futebol é dos jogadores. Só que a gente tem que dar segurança para eles. Bacana. Seja bem-vindo. Ô Ronald, já pegando então o gancho do professor, qual a primeira impressão de vocês, jogadores, com a chegada do Rodrigo? E vamos falar do jogo do Figueirense, que é o jogo, não precisa nem falar, que é muito importante. Tá funcionando aqui? Agora tá. Cara, o Rodrigo chega numa situação, né, que sabe, difícil, mas não impossível. Como ele falou, a identidade do Maringá já foi criada, não agora. Já tem 5 anos que a gente está com essa identidade, a gente está lutando. Então, que nem ele falou, ele vai colocar o tempero dele, né, em cima da nossa intensidade, que é a nossa identidade. Né, pelo que eu vi no trabalho dessa semana com ele, né, ele gosta disso, de intensidade, de pôr o pé na bola. Então, fica um pouco mais fácil para ele trabalhar e para nós entender a melhor forma possível de entender o que ele tem para nos passar, para que a gente chegue na segunda-feira que eu estava falando ontem. Temos 4 finais, né? A gente sempre fala, a gente tinha 9, não deu certo, agora nós temos 4 para decidir o nosso ano. E, cara, fica até um pouco meio chato, né, de falar que o torcedor é importante nesse momento, do torcedor acreditar, igual a gente falou lá no jogo no último jogo agora em casa, que quem vem para o Maringá vem acreditando. Então, cara, eu peço para o torcedor, acredita na gente. Peço para a diretoria, já falei para eles, acredita na gente. E eu cobro os jogadores todo dia, vamos acreditar. A palavra para essa reta final de campeonato é acreditar, que nós vamos conseguir. É difícil? Mas não é impossível. Né? Quem tem muita fé em Deus sabe o extraordinário que é viver com Deus. Então a gente vai viver isso no Maringá. Eu estou aqui desde 2022, então eu vivo isso intensamente, me dou o máximo todos os dias e tento colocar isso para os meninos que chegam e para quem fica como base. Eu sempre falo para eles que a injeção do Dogão a gente tem que tomar o mais rápido possível, que para se identificar com o clube, o cara tem que vir, o cara tem que se doar, tem que entender o que é o Maringá Futebol Clube. A gente vive todos os dias intensamente e a gente não vai abrir mão, né? A gente não vai estender a toalha, a gente vai acreditar, a gente vai buscar essas 4 vitórias, se Deus quiser, nós vamos conseguir essa classificação aí. Bom dia, Rodrigo. Edivaldo Ferreira, Rádio Jovem Pan News. Prazer, Edivaldo. Seja bem-vindo. Obrigado. Você tem 39 anos de idade, é bastante novo e tem um currículo muito importante, interessante nas categorias de base. Mas me parece que, oficialmente, é o primeiro clube profissional que você começa um trabalho de treinamento à frente da equipe. Eu quero saber da sua expectativa para esse trabalho e também do seu sistema de jogo. Se você vai implantar o seu sistema, tem toda a liberdade para isso daqui para frente no Maringá, ou o sistema é do Maringá para você se adaptar? Bom, primeiro já tive essa notícia que circulou normal. Não é verdade, eu já tive a oportunidade de estar em
em profissionais como auxiliar. Já dei treinos por momentos de saída de treinadores, de trocas de treinadores. Então, eu conheço o vestiário de profissional, sei como funciona. Ronald, já conversamos um pouco sobre isso. Os jogadores já sentiram isso. Evidentemente, como o primeiro é diferente, é uma experiência diferente, mas se eu não me sentisse capacitado, não estaria aqui. Se eu não acreditasse no projeto, eu não estaria aqui. Então, 39 anos, eu não sei se eu sou novo. Acho que tudo que eu vivi na minha vida me fez criar uma bagagem. Todas as experiências que eu tive com as mentes mais pensantes do futebol e com os jogadores que hoje são de elites, treinadores que são de elites, me fez receber uma oportunidade dessas e realmente vir e acreditar que a gente consegue, como o Ronald foi muito bem no que falou. Sobre criar uma forma de jogar ou se adaptar, a gente tem que entender primeiro quem são os jogadores, o que os jogadores tiveram nos últimos anos, o que cada jogador pode entregar e o momento de competição e o tempo de treinamento. A gente tem uma sorte, né, vamos usar essa palavra, de termos uma semana quase cheia para treinar, então dá para gerar algo de conteúdo, mas eu não sou ninguém para criar algo novo aqui. Simplesmente respeitar uma cultura, respeitar o modelo, respeitar o que se quer aqui, mas ajustar as coisas. Desde que o Thiago entrou em contato comigo, nosso diretor, eu falei, Thiago, me identifico muito com isso, mas alguns ajustes são necessários para competir melhor. Eu não vou chegar aqui e vou falar para o Ronald, tu é meu zagueiro, tu vai conduzir a bola assim, tu vai quebrar o pé, sempre nós vamos sair curto. Isso aí eu estou indo contra uma cultura, principalmente com o sentimento que a cidade tem. Eu sou do interior, sou da região de Chapecó e a forma que se compete na nossa região, que é basicamente a mesma, é muito próxima. O torcedor tem um sentimento pelo jogo muito próximo. É claro que aos poucos o jogo vai ficando mais limpo, mas mais limpo dentro de uma identidade. Essa identidade está clara para todo mundo. Está clara para todo mundo e todo mundo, eu acredito, que se inspira nela. E os jogadores vão nos dar mais isso, mais aquilo, estrutura assim, estrutura assado, situações assim, situações assado. Futebol dos jogadores e nós, na parte externa, a gente só não deve atrapalhá-los. Ronald, você falou ainda há pouco que acredita na classificação. Mas o momento é delicado, né? Já visto que há 11 rodadas o Maringá não vence, infelizmente. Como é que está o psicológico nesse momento todo? Troca de treinador e também para o jogo fora contra o Figueirense na segunda-feira. Cara, a troca de treinador, se a gente falar que a gente não sentiu, eu estaria mentindo. A gente criou uma história com o Castilho, por todas as conquistas que ele teve aqui dentro do clube, por todo o carinho e o carisma que ele tem com os jogadores. Sentimos, só que a gente não pode viver isso para sempre, né? A gente sabe que o futebol é rápido, é intenso, da mesma forma que o treinador é trocado, o jogador também tem as trocas deles, né? Então, a gente teve que virar a chave muito rápido disso, entender o que o Chip, junto com o Ciro, o Matheus, o pessoal da análise e diretoria, querem, né, para o restante da competição, e a gente tem que comprar a ideia o mais rápido possível. E qual que é a outra pergunta? O psicológico, cara, eu vou usar um exemplo. O Sport tem 16 rodadas, que acho que tem uma vitória e o restante só empate. Né? A gente está 11 jogos sem vencer. Falar que o psicológico abalou um pouco, porque acho que é a primeira vez que a gente vive, que eu vivo isso aqui dentro do Maringá. Só que a gente tem que entender que isso é a nossa profissão, isso é a nossa vida, que a gente tem que reverter isso o mais rápido possível. Uma vitória já traz a confiança toda para dentro do elenco. Nós estamos acreditando. Contra a Tombense a gente acreditou. Né? Se falar de arbitragem, acho que é uma coisa que vem nos incomodando há bastante tempo, só que a gente nunca coloca isso em polêmica. Teve a minha expulsão lá, um pouco detalhado, que o juiz não soube explicar, porque ele manda seguir o lance e depois o pessoal da Tombense vai em cima dele e ele me dá o segundo amarelo e dá a minha expulsão. Depois tem um pênalti do Tito também um pouco duvidoso. Né? Agora o jogo em casa, a gente propõe no jogo, indo para cima, né? O Xuxa acerta um chute e aí começa aquilo, fala, tá dando tudo errado. E a gente vai para o intervalo, né? Tem as informações lá, a gente volta melhor, propõe no jogo, a gente busca o empate. A gente tinha condições todas de fazer a virada, mas é futebol, cara. Se for explicar futebol, um tem que vencer, outro tem que perder. A gente está numa fase muito delicada, mas a gente está trabalhando, a gente não está desistindo em nenhum momento. Nós vamos buscar essa classificação, eu creio muito e acredito. Rodrigo Chip, bom dia. Eduardo Lanz, Rádio Pinga Fogo. Acho que um conterrâneo conhece o outro também. Chip, muito se falou sobre o seu trabalho, de ser um trabalho inspirado no toque de bola no tic-tac,
que é uma escola que acredito que você seja fã, até por conta de fotos suas nas redes sociais com o Guardiola. Queria que você falasse sobre a sua inspiração e como que é o estilo de jogo do Rodrigo Chipe. Se é dessa intensidade com toque de bola, se é com marcação individual ou marcação em zona. Como que é o trabalho do Rodrigo Chipe e como que você imagina ser aqui no Maringá? Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Conterrâneo de Joinville, cidade boa, mas Maringá é melhor, bem melhor. Há 15 anos atrás eu fui um radical da bola, eu fui um autodidata a minha vida inteira, procurei as mentes mais brilhantes do futebol. Hoje eu só não conheço o Bielsa, até brinquei com o Thiago. Thiago, vamos dar um pulo no Uruguai que o contato está feito para a gente conhecer o El Louco, né? Realmente, as minhas equipes elas ficavam muito com a bola, mas não ficavam a bola por ficar. O que é o tic-tac? Muitas vezes as pessoas confundem o tic-tac com tocar a bola. Mas a tocar a bola nós temos que buscar vantagens. E sempre foi uma equipe vertical. Ficava com a bola procurando o gol, coordenando bem os meio-campistas, coordenando bem os pontas, os atacantes, os zagueiros, evidentemente com qualidade, como o Ronald tem, de fazer a bola chegar. E isso me trouxe um pouco dessa identidade, de ser taxado de um cara que procurou referências a nível mundial, que as equipes ficam com a bola. Tá? Mas nos últimos anos, com experiência em profissional, como eu falei, eu fui um ano auxiliar do Figueirense, inclusive do Pintado, né? A gente vai se encontrar lá, e várias outras coisas que o futebol me deu de 23 de profissional, de sub-20, que hoje para mim o sub-20 virou um profissional, tá? É só a gente avaliar o que virou o mercado do sub-20, tanto em termos financeiros quanto em termos de projeção dos jogadores. Eu fui percebendo que ficar por ficar com a bola, enfim, toda essa cultura que foi criada e tudo que foi falado do meu trabalho não era verdade. E eu fui me adaptando a muita coisa. Minhas equipes começaram a defender melhor, que eu sempre negligenciava a defesa. Minhas equipes começaram a ser mais vertical do que eram e as minhas equipes começaram a aproveitar as vantagens em todas as zonas do campo. Evidentemente que eu venho para cá tem uma cultura um pouco diferente do que eu estava no Botafogo, mas o Botafogo me deu uma condição como gerente técnico lá a competir com as outras 3 equipes de uma forma muito vertical e muito parecida. Não era encaixe campo inteiro, mas era encaixe até uma altura. Então venho para cá com conteúdo suficiente, com conhecimento do elenco e com conhecimento da cultura para pegar um pouquinho do que da minha identidade, que eu fui criando e entender o cenário aqui. Eu acho que tudo na vida é não ter um estilo de jogo. Eu acho que o radicalismo na vida te leva para um ponto que você não volta mais. Esse é o grande problema hoje da humanidade, ser radical, ser defensor de um lado só, não enxergar a maleabilidade que exige, principalmente no futebol. Não posso pedir uma coisa para esse cara que ele não teve 3 anos de treinamento para isso. No momento de 4 jogos, nós temos que ir para o Figueirense criar a estratégia mais apta possível dentro da nossa identidade aqui e do que os jogadores conseguem dar e vencer o jogo. Nós temos que vencer o jogo. 11 jogos sem ganhar, eu vim para cá para vencer. E para vencer, eu posso vencer dessa forma antiga que eu tinha, mas esse não é o momento e o clube não quer isso. E esse é o futebol. Esse é o futebol. Guardiola, se vier para o Maringá, não vai conseguir fazer isso. É um cara extremamente inteligente, tive a oportunidade de ficar um dia com ele, mas ele não vai conseguir fazer isso. E eu acho que ele, com o passar dos anos, foi se adaptando também. Ele tem o 9 que joga a bola direta para o 9, não sai toda hora curto. Nós temos que entender que o futebol é jogador. O 9 faz o quê, o zagueiro faz o quê, e o que ele fez nos últimos anos. Ronald, eu pergunto agora para você o seguinte: o que mudou dos treinamentos, tanto do que você viveu no Maringá Futebol Clube nos últimos anos de Jorge Castilho, para esses 2 dias de Rodrigo Chipe? O que mudou de estilo de jogo e o que se manteve também de estilo de jogo, tanto de um trabalho quanto do outro? Cara, que nem eu falei, aqui no Maringá a gente tem uma identidade, né? Que a nossa intensidade, a gente duela pra caramba. A gente sempre fala que nós somos obrigados a ganhar a primeira, a segunda. Né? Agora o Chipe colocou a ideia junto com o Ciro que nós temos que saber o que nós vamos fazer após a segunda bola ganha, né? Que é a terceira bola. E cara, a gente tinha uma ideologia de jogo com o Castilho, que era jogar a bola para o centroavante, a primeira, e depois da segunda a gente começar a jogar. Agora, com esses 2 dias de trabalho com o Chipe, ele ainda não abriu o campo, né, mas já colocou o que nós temos que fazer na segunda-feira. Já temos as ideias plantadas de construção, de primeira e segunda bola. Então, cara, são totalmente diferentes, mas que nós estamos aptos a aprender o mais rápido possível a ideia de jogo que o Chipe tem para nos passar e colocar em prática na segunda-feira e surpreender o Figueirense da melhor forma possível.
Rodrigo, você esteve assistindo o jogo no domingo, no estádio Lee Davis. Você influenciou na escalação ao lado do auxiliar que estava lá ou não? E também, se você gostaria de ter trazido alguém para fazer parte da comissão junto com você, porque geralmente os treinadores levam alguém, né? Auxiliar, principalmente. Não tem como influenciar. Não conheço os jogadores, chego no sábado à tarde, vejo o treinamento, minimamente conversei, conheci os jogadores, conheço muito jogador, então acompanho o histórico de muitos jogadores, dois trabalharam comigo, inclusive, Danielzinho e Robertinho, são jogadores que trabalharam comigo. Ronald jogamos contra, né? Perdi para o Ronald, agora nós vamos ganhar junto, muitas vitórias, tenho certeza. Mas não influenciei em nada, o Ciro teve autonomia total, conversamos evidentemente no hotel, plano A, plano B, plano C, futebol precisa de planos, né? Muitas vezes a gente cria uma estratégia, mas tem que se lembrar que do outro lado tem um treinador também, tem uma mente pensante, tem jogadores pensantes, porque os jogadores são inteligentes. A gente cria essa cultura que o jogador não pensa, o jogador tem uma inteligência de movimento e periférica e cinética do caramba, uns um perfil de inteligência do outro, então eles conseguem se adaptar fácil, enxergar as coisas. Jogador profissional de elite, como os nossos jogadores são inteligentes, mas eu não influenciei em nada e longe disso. O Ronald sabe, cheguei devagarinho, fui vendo, fui cumprimentando, falando, é o meu perfil. Eu sou um cara que não gosto de entrar em ambientes que não era meu ambiente ainda, eu estava conhecendo o ambiente. A segunda pergunta, desculpa. Não, em nenhum momento foi falado isso. A comissão aqui é extremamente competente. Fiquei muito feliz com o que eu vi em todas as áreas. O clube é extremamente organizado, evoluiu muito desde 2022. Parabéns a toda a diretoria que está presente pelo case de sucesso, não só de resultado, mas também de melhorias aqui no CT. Eu vim em 22 aqui, a comissão, analistas extremamente abertos para aprender. Já construímos coisas novas, né? Inclusive hoje apresentamos para os jogadores. Estamos em processo de aprendizado constante. Não trouxe ninguém e não vem em pauta trazer ninguém. Vim aqui sozinho porque eu sou um cara que acredito nas pessoas, na capacidade de que em conjunto a gente pode influenciar e aprender um com o outro. Para fechar da minha parte, Rodrigo, eu queria saber a respeito do contrato seu, até porque se tem metas para você, porque notadamente futebol não se faz do dia para a noite. Você pode até montar uma estratégia para o jogo, para os próximos jogos, mas o teu esquema demoraria para colocar em prática. Se, de repente, o resultado nesses 4 jogos não foi o que a diretoria esperava, tem uma meta para você cumprir, para cumprir aí 2026? Futebol profissional, o contrato vai ganhar, cara. Eu vim aqui para ganhar, vim aqui para vencer, para seguir essa mentalidade vitoriosa. Meu contrato são os próximos 4 jogos. Nós precisamos ganhar e é isso. Para a gente fechar aqui com o Viola. Bom dia, Cláudio Viola, meu nome, sou dos jornais O Maringá e o Jornal do Povo, bem-vindo. Prazer, Viola. Centroavante também? Não, sou zagueiro. zagueiro que nem os nossos, né? Ô, Gipe, você viu o jogo anterior, você tem informações da sua comissão técnica em relação ao grupo, você terá jogadores que não estiveram como titulares, usualmente são titulares e voltarão, e vai enfrentar um adversário que você conhece bem, esse jogo. Para esse letal jogo de segunda-feira, que eu acho letal, você, em relação a esse conjunto de informações anteriores da sua comissão técnica e do que você viu na partida anterior, você surpreende na montagem do time ou você monta uma coisa que a gente vai considerar muito normal? Primeiro, eu recebi muitas informações desde o início, desde a quinta-feira, Quinta-feira eu recebi um manual do que o clube faz, com todas as informações dos jogadores, já conheci alguns jogadores, então já criei um olhar para o que cada jogador para as características, com vídeos. Então, nosso departamento de análise é muito competente, fiquei muito surpreendido e está no mesmo nível de equipes grandes. Tá? O nosso clube está no mesmo nível, os processos do nosso clube estão... Nós somos uma equipe grande, desculpa, mas uma equipe de primeira e segunda divisão. Sobre a estratégia de jogo, desde o primeiro dia a gente conversou o que fazer, vendo as peças, mas eu não posso fechar possibilidades. Até os 2 treinos anteriores a gente tem que testar algumas coisas, até porque a gente vai colher informações do lado de lá também e vai certamente trazer situações para os jogadores. Eu não posso cravar um time titular hoje, eu tenho que deixá-los motivados. Os jogadores precisam entender que todos são importantes em todos os momentos.
Então já sabemos o que fazer, já temos claro o que fazer, mas pensando que cada troca de jogador e cada relação que tu cria do lado direito, centro, lado esquerdo, defendendo assim, defendendo assado, modifica um pouquinho. Mas a ideia geral a gente sabe o que fazer. Nós vamos fechar com uma pergunta do sócio torcedor Matheus. Nós convidamos hoje, fizemos uma ação diferente pela importância do sócio torcedor para o projeto. Então, Matheus, fica à vontade. Bom dia, Chip. Obrigado, meu amigo. Parabéns, seja bem-vindo, né? Obrigado. Queria agradecer, primeiramente, começar minha fala agradecendo ao Maringá pela oportunidade de estar aqui. Primeira vez uma coletiva, estou um pouquinho nervoso, vocês me desculpem aí o jeito de conversar. Mas vamos lá. Pelo seu padrão de jogo, eu gostaria de saber se você acha que o time está fechado, pelo seu padrão, pela sua metodologia, se precisa de reforço, se nesses poucos dias que você está trabalhando aqui, se você vê que precisa de alguma peça para alguma parte tática sua. Como que está nessa parte de trabalho? Seja bem-vindo. Obrigado, meu querido. Parabéns. Convido todos os sócios torcedores a nos apoiar, enfim, todo torcedor. Vai ser importantíssimo, como o Ronald falou. Sobre contratações, enfim, isso é com o Thiago, com a diretoria. O que eu tenho aqui, estou satisfeito. São jogadores extremamente competitivos, de nível alto, tá? Extremamente identificados com a cultura. E eu acredito que com eles nós vamos conseguir atingir os resultados que nós precisamos nesses próximos 4 jogos. Fiquei muito satisfeito com a forma que eles treinam, se dedicam, competem e o que eles fazem dentro de campo. Agora é refinar, ajustar algumas coisas, porque a gente tem que ganhar. Futebol sem vitória, o ambiente fica diferente. E aqui, por incrível que pareça, 11 jogos sem vencer, o ambiente é leve. Isso é raro, tá? É raro. Nem em categorias de base, nos 3 períodos, os 3 clubes que eu fiquei como auxiliar, um período muito menor sem vencer, era um ambiente tumultuado. Então, isso é fruto desses caras atrás, da diretoria, que são pessoas do bem, pessoas leves, e eu vim muito por conta disso. Seja bem-vindo à cidade. Espero que você já tenha experimentado dogão, hein? É bom pra caramba, hein? Tem bastante opção. Obrigado, meu amigo. Fechou, Chip. Ronald, obrigado. Valeu. Presidente, Thiago, da Comi, fico à disposição também da imprensa, caso queiram fazer alguma coisa. Valeu.